Bom, galera, tá marcado aí para daqui a pouquinho, né, às 14 horas, a convocação da seleção brasileira, né, para disputar aí os jogos das eliminatórias contra a Colômbia e a Argentina, né, jogos bem difíceis, né, o Brasil até o momento só pegou jogos mais fáceis, por quê? Porque pegou a Bolívia, pegou o Peru, pegou a Venezuela e pegou o Uruguai. O Uruguai foi o jogo mais difícil, né, até o momento, né, à toa que perdeu o jogo. E eu tô vendo aí que a seleção brasileira vai se classificar para a Copa, isso é óbvio, mas é uma seleção muito fraca em comparação às outras seleções aí dos outros anos, né? O Brasil tá com uma faixa de jogadores bem abaixo do esperado, igual nas temporadas anteriores, e dependente da convocação do Fernando Diniz, né? Esse vídeo está sendo feito antes da convocação, eu não sei se ele vai convocar o Endrick e o Marcos Leonardo e Rafael Veiga e muitos outros jogadores aí do futebol brasileiro. Eu acho muito difícil ter essas convocações. Se houver a convocação desses jogadores que eu falei aí, eu vou ficar muito mais esperançoso com a seleção brasileira. Caso não, que é o que eu imagino, né? A seleção brasileira mostra que a convocação é feita pela CBF e não pelo próprio Fernando Diniz, porque eu acho que o Fernando Diniz, se tivesse o poder de escolha de poder convocar os seus jogadores, com certeza ele convocaria aí o Ganso, ele convocaria o André, ele convocaria o Nino, né, que é o zagueiro capitão aí do Fluminense, que levantou a taça da Libertadores, convocaria o John Kennedy, convocaria o próprio Marcos Leonardo, o Endrick, o Vitor Roque, se tivesse ok, parece que ele está lesionado, então ele não pode jogar. Ele convocaria aí o Marcos Leonardo. Então tem uma série de jogadores que jogam no Brasil, que são jovens, que são jogadores que são pedidos por milhões aí de brasileiros, né? Pelos torcedores brasileiros, mas que há uma dificuldade muito grande de ser convocados, a gente não sabe o porquê. Então a CBF, para mim, deve ter alguma manobra aí para poder convocar jogadores de interesses pessoais, né? De empresários, não sei, isso é somente uma opinião minha, né? Deixando muito claro, mas que a seleção brasileira, cada vez mais que passa, eu vou desacreditando e muitas pessoas já devem pensar que nem eu, né? Que desacreditam do time e que não botam fé que o Brasil vai ser novamente campeão do mundo aí. Eu acho que o Brasil dificilmente vai ter chance de ser campeão mundial novamente, né? Lembrando aí que temos a França com uma seleção muito forte para 2026, temos o Mbappé ainda mais experiente, temos aí a Argentina, né, com o Messi ou não, mas vai ter uma seleção muito forte, temos a Espanha aí com vários jogadores muito bons, uma safra muito boa, temos a Alemanha aí que está louca de vontade para poder voltar a ser campeã novamente, temos a Inglaterra aí com Bellingham, né, em altíssimo nível, temos aí, apesar de tudo, a Bélgica que está querendo ser campeã faz tempo já, então todas essas seleções que eu falei anteriormente, para mim tem mais capacidade de ser campeã mundial do que o Brasil hoje, então infelizmente o Brasil hoje chegou no nível que está ficando cada vez mais desacreditado. Acho que todas as seleções aí brasileiras desses últimos anos, aí desde 1950, para mim é a safra menos acreditada aí pelas pessoas, pelos torcedores, né? Inclusive a mim. Então eu não acredito que o Brasil tenha uma seleção boa e suficiente para ser favorita a ser campeão da Copa do Mundo 2026. Eu acho que o Brasil fica ali no máximo no top 8, né, de seleções, e não boto a seleção hoje como uma semifinalista, por exemplo. Eu acho que tem seleções hoje muito melhores do que a seleção brasileira. A própria Argentina, a França, a Inglaterra e a Espanha eu colocaria, digamos, como as 4 melhores, ou no lugar da Espanha a Alemanha, né, ou no lugar da Alemanha a Inglaterra, ou até o Portugal. Hoje eu vejo com uma seleção mais forte, né, com jogadores muito bons aí, mesmo sem o Cristiano Ronaldo, que provavelmente não vai jogar a próxima Copa, mas eu acho que hoje o Portugal tem ainda uma seleção superior do que a seleção brasileira. Aí temos Bruno Fernandes, temos Bernardo Silva, temos o Gonçalo Ramos, né, que é o atacante do Paris Saint-Germain, então a João Félix, todos esses jogadores, para mim, né, a equipe, o conjunto é melhor, né? E entrando no assunto do Neymar, acho também bem pouco provável jogar a Copa do Mundo. Eu acho que ele chegou, infelizmente, num nível que já muitas lesões, fora de forma. Eu sempre falo nos vídeos que eu gosto muito do Neymar, mas eu acredito que o Neymar já não tem assim um nível para jogar em altíssimo padrão, né, na Europa ou nos principais campeonatos aí,
por causa das lesões, por causa do estilo de vida que acabou levando nesses últimos tempos aí, né, ao contrário do Messi, do Cristiano Ronaldo, que né, enfatizou a carreira aí como acima de tudo. O Neymar, muita festa, e isso aí indiretamente acaba atrapalhando a carreira, porque a musculatura dele já não é mais a musculatura dele quando era jovem. Então essas baladas, essas festas, essas diversões e essa, digamos, essa disciplina que ele não teve, tá custando o cara e tá pesando agora na hora de jogar uma partida em alto nível, que nem ele jogou contra o Uruguai e acabou se lesionando. Então o Neymar, eu acho que ele já chegou num nível que já não dá mais para contar com ele para ser o principal jogador da seleção. Eu acho que chegou a hora da seleção brasileira convocar jogadores que têm toda a condição de ser os verdadeiros craques aí da próxima Copa do Mundo, que é o Endrick, que para mim tem que ser aí o novo camisa 9 da seleção, né, ou até o camisa 10. Temos aí o Vitor Roque, temos o Marcos Leonardo, temos aí também o próprio Rafael Veiga, que ele é um pouco mais velho, mas tem condições de jogar, né? Temos vários jogadores aí jogando no futebol brasileiro que podem ser os jogadores decisivos para a próxima Copa do Mundo. O próprio Pedro, ainda dá para contar com ele tranquilamente. E muitos outros jogadores, o John Kennedy, né? Então o Brasil, apesar de tudo, tem muitos atacantes bons aí que podem ser importantes para a próxima geração. Aí temos que ver aí a relação dos goleiros, né? Como é que vai ser. Eu acho que o Ederson ainda tem condições de ser o goleiro da seleção, sim. Em relação à defesa também temos aí alguns defensores que podem ainda ser aproveitados para a próxima geração. Jogadores de meio campo, né? Temos aí o Bruno Guimarães, que é muito forte. Temos aí o próprio Rafael Veiga, se for aproveitado. Eu acho que dá para aproveitar bastante ele. E uma série de outros jogadores aí que podem sim ser jogadores para a próxima Copa do Mundo. Temos aí Zé Rafael, muita gente pode dar risada, mas Zé Rafael é um bom jogador, e eu acho que no futebol brasileiro dá para se aproveitar muito bem os jogadores que temos no momento, né, e não ficar só convocando na Europa, porque mostrou que nesses últimos anos aí o Brasil não está conseguindo fazer bons trabalhos em Copas do Mundo, com essa convocação maciça de jogadores na Europa, e isso está mostrando que não é o suficiente para ser campeão do mundo. Eu acho que o Brasil tem que dar um pouquinho mais de oportunidade para jogadores do Brasil, né? Em 2002 não era diferente. Muitos jogadores aí do Brasil jogando no Brasil, aí os 3 goleiros jogavam no futebol brasileiro, vários zagueiros jogando no futebol brasileiro, atacantes. Então eu acho que o Brasil tem que aproveitar um pouquinho mais os jogadores que jogam no Brasil, e principalmente esses nomes que eu falei aí, Endrick, Vitor Roque, Marcos Leonardo, Rafael Veiga, o próprio John Kennedy, o André, o Nino. Então tem um monte de jogadores aí que jogam no Brasil. Pelo menos 1/3 da seleção brasileira, ao meu ver, tem que ser obrigatoriamente do futebol brasileiro. Então é uma opinião muito sincera. Deixa nos comentários o que você acha sobre tudo isso, se o Neymar ainda tem condições de ser o novo craque da seleção brasileira, né? Se a convocação da seleção é justa ou não é. Eu acho que tem muita coisa a melhorar a seleção, e o Fernando Diniz não é o culpado de tudo isso. Acho que o Fernando Diniz é um nome muito bom e que pode sim ser um cara muito importante aí para essa construção da nova seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Então é isso aí, galera. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, e até a próxima. Valeu!